custar de verdade viajar para a Europa agora, em 2024? Olá, pessoas! Eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina, e se você está interessado nesse assunto, quer saber quanto vai custar viajar para a Europa no ano de 2024, fica até o final desse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a sua audiência e perguntar por que você já não deixa o seu like, segue o canal. Eu estou sempre aqui falando de burocracia, tanto na Itália quanto na Europa no geral, assuntos que interessam a quem quer imigrar e não tem cidadania, e mais uma série de coisas, sempre mostrando os números e as últimas notícias. Mas vamos lá. Hoje é dia 17 de abril e ontem oficialmente começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, agora em 2024, com toda a cerimônia para acender a chama olímpica. É muito bacana, dá saudade da Rio 2016, mas tudo bem. E aí, além disso, há 2 semanas, a Páscoa foi dia 31 de março, foi, digamos, o encerramento da baixa temporada na Europa. Daqui por diante, os preços só costumam subir. Só que, nesse ano especificamente, está acontecendo um fenômeno que, para quem está planejando viajar, para quem já está com a viagem planejada, é muito importante levar em consideração. Ok, esse ano especificamente, nós temos 2 eventos super importantes acontecendo. O primeiro, a Eurocopa, cuja sede vai ser na Alemanha, e o segundo, como eu já falei, as Olimpíadas de Paris. Ah, Isabel, mas isso não acontece naturalmente a cada 4 anos? Sim, é verdade, mas a gente precisa levar algumas coisas em consideração. A primeira é que esse é o primeiro ano em que ocorrem esses 2 eventos ao mesmo tempo, com uma diferença de 2 ou 3 meses, depois da pandemia. Em 2020, se vocês voltarem um pouquinho com a memória, não teve Olimpíada, ela aconteceu no ano de 2021 em Tóquio, e também a Euro foi adiada por um ano, foi aquela Euro fantástica, com várias sedes, jogos acontecendo na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, e mesmo assim a coisa deu uma complicada. Esse ano tá tudo concentrado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Junte-se a isso o fato de que a inflação na Europa, de uma forma geral, nos últimos 2 anos, ela foi bem diferente do histórico dela por 50 anos, vamos falar mais ou menos isso. Qual é o resultado? Preços muito mais elevados, disponibilidade super baixa. Se você se perguntar, mas são eventos que estão acontecendo na França e na Alemanha, o que isso vai impactar na minha viagem para Portugal, para a Itália, para a Bélgica? Gente, isso acaba impactando muito. Por quê? Tirando o pessoal que realmente vive aqui na Europa, a turma que está fora do continente dificilmente vem para cá para visitar só uma cidade ou só um país. Geralmente, isso acontece com muitos brasileiros. A gente separa 10, 15 dias e, eu vou fazer Itália. A pessoa desembarca em Milão, faz do norte até o sul e vai embora por Roma ou por Nápoles. Essa é uma opção. E isso vai acontecer não só com brasileiros, mas com turistas de outros continentes. Quem vem da Oceania, quem vem da Ásia, quem vem da América do Norte, vai planejar a viagem da mesma forma. Tem uma outra característica no que se refere aos turistas, aos viajantes que são fãs de esporte. É uma turma que geralmente tem cacife para bancar o preço dos ingressos, que não é barato, e também por isso não se importa de pagar mais caro, seja pela estadia, pelas atrações e pela refeição, pela alimentação. Isso vai acabar impactando tudo, todo o ecossistema é impactado. E já que vocês sabem que eu sou uma pessoa de números, eu trouxe alguns casos aqui para servir como exemplo, e aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então vamos lá, eu separei para vocês 3 estadias, 3 bilhetes aéreos. No quadro dos bilhetes aéreos vai aparecer também o preço do hotel, não é para ligar muito, eu não me aprofundei na diferença entre os valores da primeira opção, da primeira época de viagem, vamos falar assim, com a atual, mas enfim, começando por Nápoles, lembrando que eu viajei no verão de 2017, eu fiquei em um hostel, centro da cidade, fazia tudo a pé, era um quarto com 12 camas, tá? Quarto compartilhado, 12 camas, eu paguei 66 euros por 3 noites, 66 euros. Aí, esse ano, mesma solução, tá, gente?
Quarto compartilhado, 12 camas, tá saindo por 196 euros. 196. Aí vai falar, mas teve a inflação. Mais ou menos, não é exatamente assim. Por quê? Se a gente for comparar a inflação do período na época que eu fiz essa reserva com a inflação de hoje, a diferença é de 18,9%. Ou seja, esses 66 euros reajustados pela inflação daria 78,50, mais que o dobro. Segunda viagem, La Spezia. La Spezia, para quem não sabe, é uma opção de estadia para quem vai visitar Cinque Terre. É bem mais acessível, você chega das estações de trem das cidades maiores, como Pisa, por exemplo, ali em La Spezia, então é sempre um ótimo ponto de partida, vamos dizer assim, né? Lá eu fiquei em um hostel, era um pouco mais confortável, quarto compartilhado com 6 camas, 2 noites, paguei 61 euros. Este ano, eles nem têm essa opção. A única opção que eles têm é essa que custa 760 euros. São 5 noites, tudo bem, mas aí vai sair por mais ou menos 150, 160 euros cada noite, ou seja, 80 euros por pessoa, o que é mais caro do que se você for reajustar o preço. Esse 61 mais os 18,9% de inflação no período valeria R$ 72,50. Terceira opção, Florença. 3 noites, 93 euros, uma cama e um quarto compartilhado. Eu reservei um quarto que tinha 6 camas, mas na verdade eu fiquei em um quarto com 5 camas. Essa informação é importante, guarda ela aí contigo. Por que ela é importante? Porque agora não existe nem a opção de você simplesmente reservar uma cama em um quarto compartilhado. Você tem que pegar o quarto com todas as camas. 774 euros o quarto quíntuplo para o mesmo período. Ou seja, o que deveria custar 110,60 está saindo 154,80 por pessoa. Por pessoa. É uma diferença muito grande. Vamos passar para as passagens aéreas. Eu fui para Amsterdã a trabalho em junho de 2022, pagando 243 euros e 18 centavos. E a passagem agora, para minha viagem em julho de 2024, 300 euros e 65 centavos, ok? Segundo caso, Düsseldorf. Düsseldorf é uma cidade na Alemanha, fica no noroeste da Alemanha, tá? Essa comparação aqui é dezembro de 2023, que foi a última vez que eu fui para lá, e custou 392,57 euros toda a viagem, comparando com maio de 2024 com esse valor. Gente, a minha tela aqui está cobrindo, dá 547, se eu não me engano, tá? Isabel, mas aí você está comparando dezembro, que é baixa temporada, com maio, que é alta temporada. Também não é bem assim. Lembrem-se que a Alemanha é um dos países mais tradicionais por causa dos mercados de Natal. Viajar para a Alemanha em dezembro custa caro, mas isso não importa, eu vou mostrar os números que realmente vão fazer vocês terem uma ideia precisa por que eu estou reclamando. Aquela viagem para Amsterdã está custando 23,6% a mais e a viagem para Düsseldorf 37,8%. E aí eu anotei aqui as diferenças. A inflação comparando de junho de 2022 para março de 2024 foi de 6,8%, ou seja, os preços foram reajustados em 4 vezes mais. Já para Düsseldorf, comparando outubro de 2023, que foi quando eu fiz todas as reservas, com março de 2024, a inflação é de 0,08%. Era para o preço ter continuado exatamente o mesmo. E não foi isso que aconteceu. E resumindo, para fechar esse vídeo, se você já está com a sua viagem planejada, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu colocaria pelo menos 25% a 30% a mais no orçamento, já esperando essas diferenças de preço. Se você está pensando ainda se viaja ou não para a Europa e quer saber, poxa vida, o que eu faço? Você precisa responder a seguinte pergunta: eu estou na vibe eu mereço, só se vive uma vez, ou na vibe vamos economizar um pouco?
Porque, na verdade, é isso que vai definir a tua disponibilidade em viajar e gastar mais dinheiro ou não. E se você me perguntar, Isabel, mas o que você acha? 2025 vai ser mais tranquilo para viajar? E assim, eu gosto muito de fazer previsões, principalmente previsões relacionadas à economia, e essa é uma das poucas vezes que eu não arriscaria fazer previsão nenhuma, tá? Não dá para saber se vai melhorar ou se vai piorar. A gente já sabe que viajar para Roma em 2025 e para a Itália no geral vai ser complicado. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal explicando direitinho o porquê disso, mas já dando um pequeno spoiler, em 2025 vai acontecer um evento chamado Jubileu, que é um evento promovido pela Igreja Católica, que acontece de tantos em tantos anos, geralmente a cada 25 anos, mas 2015 Francesco fez um extraordinário, que é um evento que concede o perdão aos católicos por todos os pecados. Então, a cidade lota, vem muita gente. 2015 foram 30 milhões a mais de viajantes. 2025, a Comune de Roma, o Comune de Roma, está esperando já 35 milhões a mais de pessoas. Então, isso vai impactar muito nos preços e na disponibilidade. Além disso, tem outras questões que ninguém em sã consciência pode fazer nenhuma aposta. A gente não sabe o que vai acontecer com a geopolítica. A gente não sabe se as guerras que estão acontecendo agora vão piorar ou vão melhorar. É o que todo mundo espera, claro. Mas no final das contas, é importante que você esteja consciente e coloque essa variação de preços no seu orçamento. Assim, você não vai ter que lidar com nenhuma surpresa desagradável e nem com nenhuma consequência que vai te dar dor de cabeça quando você voltar. Mais uma vez, o meu muito obrigado se você ficou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de seguir o canal e aqui deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que se interessam por esse assunto. Aquele engajamento é o gás que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Obrigada, arrivederci!